assistente técnica aqui, que é bem eficiente, a Nayá, que já começou a gravar, assim que ela verificou que iríamos iniciar. Então, quero me apresentar. Provavelmente há professores aqui que não nos conhecem a todos, né? Eu sou a professora Roseli Jordão e nessa nova gestão do sindicato estaremos promovendo vários eventos que estão sempre de encontro com aquilo que os professores estão necessitando. A gente está ouvindo os professores para justamente tentar juntar, né, o que o professor precisa e o que o sindicato, dentro das suas possibilidades, do seu papel, pode oferecer a todos. Então, essa série de lives que nós estaremos promovendo aqui, ela tem esse enfoque. Então, nós conversamos com professores, verificamos que existe aí muito receio, medo, dúvidas a respeito de toda essa realidade que estamos vivendo, e aí a gente vai promover e depois, ao longo do ano, ao longo de toda essa nossa gestão, nós estaremos promovendo sempre eventos. Então, o primeiro convite que eu faço é: estejam atentos, participem dos eventos promovidos pelo Sindicato dos Professores, para que a gente esteja sempre unido, ouvindo, né, as vozes de vocês, para que vocês tenham essa voz, né, dentro do sindicato e também possam se beneficiar de tudo que o sindicato pode oferecer para vocês, tá bom? Eu vou pedir para os meus colegas aqui, que são diretores também do sindicato, que se apresentem rapidamente para vocês, e em seguida eu faço a apresentação do nosso convidado, que é o doutor Arthur Merici. Salomão. Boa noite, pessoal. Sou o professor Salomão, atualmente estou como presidente do sindicato, recém-eleito, né? Estamos iniciando uma gestão agora, completando amanhã, exatamente amanhã, um mês. Então, um evento comemorativo da nossa primeiro 30 dias nessa administração. O Sindicato dos Professores de Osasco tem uma preocupação muito grande em que não nos tornemos apenas um espaço para que os professores procurem no momento dos problemas. Então, o sindicato que vai atender aquela escola que não, aquele professor que trabalha na escola, que não paga salário, então que desrespeita as normas coletivas, enfim. Nós não queremos ser, como diz o nosso querido colega Onassis, como hospital e como polícia. Então, o sindicato quer se oferecer aos professores como, além da salvaguarda de direitos, também um espaço de formação, um espaço de convívio social, de interação e de valorização da nossa categoria. Então, essa é a nossa grande preocupação. A gestão começa com essa cara, vamos procurar incentivar cada vez mais a formação do professor, vamos procurar incentivar os espaços de discussões de problemas que os professores enfrentam e que aparentemente nós não nos damos conta por conta de toda essa correria, e a iniciativa da professora Roseli foi muito pertinente para o momento, porque estamos sofrendo situações que a gente jamais imaginou, né? O trabalho sobrecarregado demais, estamos tendo que desenvolver atividades que nós não tínhamos competência técnica e precisamos aprender, tivemos que fazer investimentos econômicos para poder ter material para tornar essa atividade possível no momento. Então agora a gente precisa de um pouco de cuidado. Esse ciclo de palestras que está iniciando hoje, com a presença do doutor, esqueci o nome dele, perdão, Arthur, né, vai buscar dar um pouco de saúde mental, de cuidado com o corpo, enfim, coisas que nós viemos perdendo aí com essa loucura toda que estamos vivendo. É um momento muito importante para o Simpro Osasco. De imediato eu já agradeço ao doutor Arthur por ter atendido essa solicitação. Espero que os professores saiam daqui muito satisfeitos com o que vão assistir. E eu já me desculpo que eu não poderei permanecer durante todo o tempo aqui com vocês, porque eu tenho aula ainda, né? Acabei uma aula agora e tenho aula até às 10 horas, mas o tempo que eu tiver disponível eu vou procurar participar. Agradeço a presença de todos os professores aqui, de todas as escolas. Peço que vocês compartilhem essa experiência com os outros colegas para que a gente tenha salas cada vez mais cheias. O sindicato está aqui para tentar ser a casa do professor. E
E a casa do professor é onde ele tem que estar sempre, né? Esperamos que vocês atendam, tem sempre os chamados que o sindicato tem a fazer, tanto para resolver problemas de ordem trabalhista, quanto para esse momento de formação, de descontração, de entretenimento, qualquer coisa que seja. Eu desejo uma boa noite a todos, espero que a gente aproveite bem isso aqui e consiga cuidar da nossa saúde mental. Ok? Roseli, bom trabalho, espero que seja um grande sucesso, e deixo a palavra aí para o meu colega Onassis, nosso eterno chefe. Obrigado, gente, boa noite. Eterno chefe é sacanagem de chefe, né? Chefe que fala isso, que é para sacanear com os subalternos. Mas é isso, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Nas, né? Fui presidente anterior, agora o Salomão assumiu, e essa diretoria tem o que o nosso presidente já falou, esse objetivo, né? E o sindicato é a casa do professor em defesa e preservação dos seus direitos. Essa é o nosso objetivo, né? Muitas vezes a gente quer fazer muito mais e não consegue, não é? Não por falta de luta, não por falta de vontade, mas às vezes pela atual conjuntura que nós estamos atravessando aí, tá bom? Quero desejar um bom curso, parabenizar, assim como o nosso presidente, a Roseli, e a todos que participaram, a Nayá, que está sempre aí nos auxiliando, nos acompanhando, né, no departamento de imprensa. Muito obrigado e um excelente curso e uma excelente palestra, não é? E agradeço também, assim como fez o presidente, ao doutor Arthur, pela disponibilidade desse curso, que eu tenho certeza que será muito benéfico para os professores. Se eu tirar a minha câmera aqui, é porque faz barulho, o meu fone eu não sei, então quando eu tiro a imagem fica um pouco melhor, tal, mas eu estou aqui, fica à vontade, precisando é só chamar. Obrigado, Roseli, está com você. Muito bem. Existem alguns informes que eu acho, julgo necessário falarmos antes de iniciar Roseli, a palestra. Desculpa atrapalhar você um pouquinho. Claro. Só dizer para todos aqui também que o professor Márcio Camilo, que está ali quietinho, ele também é diretor do sindicato, foi recém-eleito, está ali tímido, mas está ajudando a gente aí nesse trabalho, e ele tem uma parceria com a professora Roseli. Então, perdão, desculpa, Roseli. Imagina. Eu não tinha visto o Márcio que tinha entrado ainda. Márcio, quer dar uma palavrinha para o pessoal? Eu só dar boa noite, parabéns para você, Roseli, obrigado, Nayá, obrigado a todos pela presença e muito obrigado especialmente ao Arthur aqui por estar conosco, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Primeiramente, nós temos uma lista de presença que tem um link no chat para que todos possam assinar. É muito importante para nós saber qual é a abrangência desses eventos que nós estamos promovendo. Então, peço a todos que estão presentes que cliquem lá no formulário e assinem a sua presença para que a gente possa ir avaliando sempre como melhorar a cada dia o nosso trabalho. O sindicato ele tem promovido algumas ações e uma delas eu gostaria de conversar com vocês aqui. Existe um projeto social que o sindicato está fazendo agora, que é a distribuição de cestas básicas e de uma ajuda para professores que estão em situações mais difíceis. E, para isso, também há um formulário que nós estamos disponibilizando para que aquele professor que está numa situação difícil possa assinar e nos fazer cientes dessa situação, para que, se for necessário ou se ele realmente estiver precisando de muita ajuda, que o sindicato possa fazer alguma coisa por ele. Tá bom? A Débora colocou aqui que já assinou, muito obrigado, Débora. Se por acaso você, professor, não está necessitando de uma cesta básica, de algo que o sindicato possa ajudar, mas conhece um colega de profissão, um professor que está passando por uma situação difícil, por favor, passe o link para ele, para que ele também possa receber aí o contato do sindicato, para que a gente possa fazer algo por ele, tá ok?
Existem negociações que o sindicato está promovendo em relação a benefícios de trabalho dos professores e também em relação às negociações salariais, tá? Infelizmente, em alguns casos está emperrada essa negociação por conta justamente que a negociação, por envolver dois lados, se um dos lados não está disposto a negociar, a colocar na mesa quais são as cartas para que a gente possa conversar, as coisas ficam um pouco emperradas, né? Então, o sindicato patronal, ele emperrou um pouco essas negociações e existe uma indicação de que há um reajuste salarial de 6,29% sobre o salário de março. Porém, como eu já disse, está emperrado e o sindicato continua tentando aí avançar nessas negociações para que a gente consiga ou um meio termo ou uma vitória em relação a isso, para que os professores possam ter uma menor perda salarial. Né? Vamos dizer que a gente está numa situação agora que a gente consegue entender que todo mundo está passando por situações difíceis, né? Por uma crise. Então, a gente está disposto, sim, a negociar, mas precisa que haja um entendimento entre as partes. Também muitos professores estão preocupados e procurando o sindicato por conta de uma medida provisória de redução de salário ou mesmo de suspensão de contratos de trabalho, tá? O sindicato já está a par de tudo isso, e para aqueles que têm salário menor, né, de R$ 3.200, as homologações ou a negociação pode ocorrer com a ajuda do sindicato, tá bom? Então, se você tem dúvida a respeito disso, entre em contato com o sindicato, nós vamos colocar o link aí dos nossos canais de comunicação para que você possa entrar em contato e saber quais são os seus direitos, como você pode se defender de algo que você acha que está acontecendo injustamente com você na sua escola. Ok? O sindicato também tem um canal de dúvidas e discussões que vocês podem procurar aí através do nosso site. E aí, caso você tenha uma dúvida, pode colocar lá a sua dúvida, que nós temos alguns profissionais, alguns diretores que estão lá justamente para atendê-los nessas suas questões, dúvidas ou mesmo denúncias de alguma coisa que está acontecendo de incorreto dentro da sua escola. E procurar sempre se filiar ao sindicato, né? Entre em contato com o sindicato, veja quais são os benefícios que você tem ao se filiar, e aí você vai verificar que existe, sim, muitas vantagens em participar desse coletivo que é o Sindicato dos Professores, né? Existe uma grande questão aí de injustiças nessas leis trabalhistas que nós estamos vivenciando no momento, e quando a gente não está dentro de um coletivo, a gente fica desinformado e acaba sendo prejudicado. Então, quando você está no coletivo, você consegue se informar melhor e ter argumentos melhores dentro da sua escola, dentro da sua realidade, ok? O Onassis quer complementar mais alguma coisa em relação a tudo isso que eu falei? Não, Roseli, fica à vontade, Okay. Você foi clara e objetiva, é isso. Qualquer dúvida, okay. Procurar o sindicato, nós estamos aqui. Tá, ok. Muito obrigado. Então, agora vou apresentar o Dr. Arthur Merici. Com muita honra, posso falar que foi meu aluno e agora formado aqui, vai nos ajudar nessas questões que agora, como um profissional dessa área que é tão importante, né, que é a psicologia, vai nos mostrar aí como nos orientarmos, né, colocar a cabeça no lugar aí para poder vivenciar toda essa tempestade aqui que a gente está passando. Arthur, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Primeiro, ainda não, doutor, talvez futuramente. Mas, só Arthur tá bom, né? Pode me chamar aí pelo primeiro nome e é isso aí, caminhamos juntos. Legal, cheguei um pouquinho antes, já vi o pessoal conversando, já me sentia um pouco incluído aí, gostei do clima já, pessoal animado, né? É um prazer estar aqui, esse projeto muito legal que a Roseli
implementou aí e me chamou, eu aceitei na hora, né? Achei muito importante a gente poder estar falando da saúde mental, né? E podendo estar passando essa palavra, né? E aí hoje meu objetivo é que eu consiga sensibilizar um pouquinho para que a gente consiga olhar para dentro e consiga identificar pelo menos alguns sinais aí, né? De que talvez a gente esteja precisando de ajuda, né? Talvez a gente precise procurar alguma ajuda profissional, né? Para que não se agrave, né? Para que a gente possa seguir a nossa vida tranquilo, né? Então é isso, é um prazer estar aqui, né? Entre muitos professores, né? E vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Licença. Uma guia. Aqui. Vocês conseguem ver? Está começando a compartilhar. Sim, para mim já tá aparecendo. Tá bom. Duro que eu não consigo ver vocês, né? Poxa vida. Quando começa a compartilhar, normalmente, dependendo da sua versão, ela encobre as câmeras mesmo. Eu vou imaginar aqui vocês comigo, então. Eu estou olhando algumas carinhas aqui. Qualquer coisa eu te dou um toque, Arthur. Tá bom, tá bom. Então, como eu falei, a proposta é saúde mental, como saber se estou bem e quando procurar ajuda, né? E aí eu queria começar com uma ferramenta, uma dinâmica bem simples. Então, vocês estão vendo a tartaruguinha aí, então fácil, gente. Assim, quanto mais pessoas participarem, melhor, assim, não vai precisar de exigir grandes engajamentos aí. Eu quero que vocês me falem, em uma palavra, o que vocês estão vendo. Simples assim. Você vai escrevendo no chat ou vai falando em Eu áudio, Arthur? eu acho que é legal falar, porque aí eu vou precisar anotar. Então eu já vou anotando aqui e vou tentar fazer pelo menos 2 rodadas para a gente conseguir bastante palavras aí. Eu posso começar? Pode, vamos lá. Eu vejo uma tartaruga de corpo inteiro, né? E depois eu vejo o rosto dela, o casco. Ela Não, de uma palavra tá costa. bom. Não, uma Tá. palavra tá bom. Tartaruga? Isso, Tá ótimo, obrigado. de nada. Nayara, sacanagem, eu também vi isso, viu, Nayara? Aí não pode. Eu vou Vamos lá, mudar, pode ser uma tartaruga travesseiro, pronto. Um bicho de pelúcia. Diferença. Várias posições. Verde. Ângulos diferentes. Uhum. Expressões diferentes. Uhum. Quem dá mais? Não consigo saber quem falou. Todos estão convidados a participar. Percepções. Uhum. Um souvenir do Panamá. Olha. Uhum. China? Esse bicho é da China. Uhum. O Valdir está enxergando bem. Várias situações. Será que pode falar qualquer coisa? Posso falar etiqueta? Também estou vendo etiqueta ali. Pode. Eu estou vendo um bordado na barriguinha dela. Vamos lá, então eu não sei se foi uma rodada aí, eu não consigo enxergar o pessoal. Vamos fazer uma segunda rodada. Quem falou, fala de novo aí. Se alguém não falou, quiser falar agora também, pode mandar ver. Só tá tímido. Tá, então vamos fazer a segunda rodada, então. Quem falou, manda mais uma palavra, por favor.
O rosto dela, o rosto dessa tartaruguinha demonstra frustração, angústia. Expressão. Um brinquedo. E aí, Tiaguinho? Solidão. Querido. Eu achei ela simpática, simpatia. Simpática. Tá. Eu achei ela fofinha. Chegamos na nossa segunda. Alguém mais não falou a segunda vez? Alguém quer falar Desânimo. a primeira vez? Desânimo. Certo. Então, o Wellington colocou aqui no chat, os Pensativa. olhos do sapo. Uma Pensativa. tartaruga, né? Mas tudo bem. Tem o quê? Pensativa. Pensativa. Várias situações, né? Fala aí, Débora. Como assim situações? Eu percebo que assim, ela tá numa situação, ela tá de frente pra gente, em outra situação ela tá mais próxima, a outra situação ela tá de costas, a outra frustrada, não sei se é frustrada ou se deitada descansando, a outra também. E a etiqueta, eu acredito que queira mostrar de onde veio. Tem uma marca. Acho que... Quem dá mais? Dou-lhe uma. Tá bom, então. Vou fazer uma edição rapidinho aqui, só para... Nossa, tá numa cor... Para que eu possa colocar em perspectiva aqui para vocês. Então vocês me falaram. Tá pequeno. Tartaruga. Pelúcia. Posições, que aí eu vou incluir aqui ângulos, né, situações, vou colocar no mesmo pacote. Expressões. China, né? Etiqueta, bordado, souvenir. Esse aqui eu acho que eu vou pôr aqui. E brinquedo. E aí, desse lado eu vou pôr travesseiro, diferença, percepções, frustração, expressão, opa. Solidão, simpatia, fofinha, desânimo, olhos de sapo e pensativa. Então temos aqui, aí o souvenir eu fiquei um pouco em dúvida aqui, mas eu acho que eu vou por aqui, do Panamá. E aí? Qual que é a diferença da coluna da direita e da coluna da esquerda? Deixa eu colocar aí a apresentação. Quem arrisca aí? Diferença? Eu classifiquei elas em dois, né? O que vocês enxergam aí? Uma é física e a outra algo relacionado a sentimentos, né? Olha, Isso. a alma. Por aí, por aí.
né? Uma é mais física, outro tá mais ao sentimento, à alma, né? Alguém arrisca também? É por aí, não atinge exatamente, mas está na beirada. Um é físico e outro é emocional. Pode ser? Não atinge exatamente, mas está na beirada. Vou falar então. Aqui que temos na esquerda, temos observações. Aquilo que é observável, né? Eu vou falar que vocês se saíram muito bem, viu? Esse tipo de exercício aqui, qual que foi o meu pedido para vocês, né? Que vocês me dissessem o que vocês estão vendo, né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né, 8 observáveis. E aqui do outro lado nós temos os julgamentos, né, que também entraria assim, sendo menos rígido, né, subjetividade, emoções, né, aqui não tem só emoções, né, tem outras coisas também, né, mas é o que eu vou chamar aqui de julgamento, tá? Então, travesseiro, diferença, percepções, frustração, expressão, solidão, são todos julgamentos que a gente colocou na tartaruga, né? Não é exatamente o que tinha nela ali, né? O que tinha isso aqui, ela é uma tartaruga, né? É uma pelúcia, ela tá em várias posições diferentes, né? Ela tá com uma expressão ali, expressão até poderia jogar para cá, né? Eu até dupliquei aqui, ó, joguei 2 vezes, tudo bem. Opa, portanto, ela é da China, que viu na etiqueta, né? Viu a etiqueta, o bordado e o brinquedo, né? E aí, eu perguntei, né? O que vocês veem? E aí a gente colocando isso no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações, imagina o quantas vezes a gente, em vez de observar, a gente julgou, né? E quando algum comportamento que um colega fez, algum comportamento que o nosso familiar fez, né? E em vez de a gente apontar uma observação, a gente apontou um julgamento, né? E isso tem um impacto direto, né? Porque a gente não está falando o que foi feito, a gente está nos colocando dentro daquilo que foi feito, né? A nossa subjetividade entrando no mundo, né? Então, vamos lá. Né? Tendo isso em mente, vou começar aqui, né? Falando sobre o que é saúde mental, né? Hoje, né, os estudos OMS, na graduação, tudo quanto é lugar a gente vê. O que está englobado na saúde mental, né? Necessidades básicas: comida, sexo, sono, segurança, e aí tem uma lista muito grande, né? Eu gosto muito de me basear numa lista que é da comunicação não violenta, né? Que ele faz uma lista muito maior de necessidades, por exemplo, afeto, né? Tristeza, diversas outras situações que a gente pode colocar aí como uma necessidade básica que todos nós precisamos, né? Que mais entra aí na saúde mental? Exercícios físicos. Então, a saúde física influencia na saúde mental? Muito. Relações sociais, também. Educação, né? E aí, Arthur, eu estou salvo se eu tiver tudo isso? Às vezes não. Existe a carga genética também que pode influenciar também em como que a gente vai tá aí vivendo no mundo, né? Não necessariamente a gente tendo todas as de cima, a gente não vai ter alguma questão de saúde mental, né? Não é garantia, né? É multifatorial, né? Então a saúde mental engloba tudo isso, é muita coisa, né? E além disso, existe esse conceito da subjetividade, né? Que é a forma como a gente está no mundo, né? Cada um de nós, a gente está determinado em um espaço, tempo. Então, por exemplo, eu sou
eu nasci em São Paulo, eu moro em Jandira, eu tenho meus pais, né, a Regina e o Álvaro, tenho 3 irmãos, né, então tudo isso, de alguma forma, vai fazendo a minha subjetividade. Eu nasci no Brasil, eu tenho uma determinada cultura, e isso vai dizendo como eu enxergo o mundo, né? A forma como eu enxergo o mundo. Então é como se eu vestisse, eu tenho um óculos aqui, eu não, eu consigo suspender algumas coisas, eu consigo dizer que a tartaruga é tartaruga, que ela tem um casco, que ela tem etiqueta, que ela, né, isso de alguma forma é mais objetivo, mas ao mesmo tempo a tartaruga me traz sensações das minhas vivências, né? Ah, eu achei ela fofa, eu acho que ela tá triste, né? Eu acho que ela pode servir de travesseiro, né? Ela não é um travesseiro, mas ela pode me servir de travesseiro, entra uma criatividade aí também, né? Então a subjetividade entra nessa forma como a gente se relaciona com o mundo, né? E aí entra também a encrenca das necessidades básicas também, né? Todo mundo precisa de uma quantidade muito grande de afeto? Não, tem pessoas que precisam de mais afeto, tem pessoas que precisam viver em mais comunidade, tem pessoas que gostam de mais individualidade, de mais silêncio, né? Então, as nossas vivências também vão dizendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente precisa, né? E em que quantidade, né? Tá, eu trago esses conceitos, mas e na prática, Arthur, como é que isso funciona, né? Como é que no dia a dia eu observo essa saúde mental, né? No fim das contas mesmo, é ter equilíbrio suficiente para lidar com o dia a dia, né? Então, é você conseguir estar arcando com o trabalho, né? Conseguindo estar fazendo as tarefas, né? Mesmo com pressão, né? Com pressão de entrega ou acúmulo de trabalho, isso pode acontecer, né? Não necessariamente o trabalho está acumulado porque é culpa nossa, né? As demandas eu estava ouvindo as demandas de vocês, né? Parece que o trabalho aumentou, né? E realmente tem muita gente dizendo isso, né? O home office, a gente perde essas barreiras do trabalho, né? Hoje, na relação do dia a dia do trabalho, tem o cafezinho, tem a pausa, tem a conversa com o colega, tem aquele respiro, né? Em casa, muitas vezes, é um aluno atrás do outro, é uma aula atrás da outra, essa interação se perde, né? Essa comunidade se perde, né? É muito legal ver o sindicato como uma comunidade que une, né? Que é um fator de saúde muito legal, né? Por uma causa, né? Comum. Então, dia a dia, né? Cuidar dos filhos, né? Então, estou em casa, estou conseguindo fazer o lanche dos meus filhos, estou conseguindo fazer com que eles sentem, estudem, que eles tenham o seu momento de lazer, administrar as coisas dos meus filhos, né? Estou conseguindo administrar a limpeza da minha casa, né? Estou conseguindo dar conta de alguma forma, ou na medida do possível, né? E, enfim, lidar com o estresse do dia a dia, qualquer situação que seja, né? Quando que isso não tá legal, né? Quando chega a incapacidade de realizar essas tarefas, né? Ou um impacto extremo na nossa funcionalidade, né? Não quero ir no trabalho de jeito nenhum, porque eu vou para o trabalho e começo a ter meu batimento cardíaco começa a aumentar, eu começo a ficar muito nervoso, eu acho que alguém vai me pedir, vai me demandar uma entrega que eu não vou conseguir dar, né? Ah, o meu colega está falando mal de mim. Então, é algo que acaba dominando, né? Então a pessoa não, por exemplo, não consegue sair de casa para trabalhar, ou não consegue de alguma forma se adaptar um pouquinho a esse modelo online, né? E acaba afetando muito diretamente a nossa vida isso, né? A gente pensa aí nos transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, né, que vem afetando muito, né, então, agorafobia, por exemplo, pessoas que não conseguem pisar fora de casa, né, o burnout, que é muito comum na categoria dos professores, que eu vou falar um pouquinho mais também, que é essa demanda
esse envolvimento com pessoas, constante, pressão, entrega dentro do trabalho, né? Constante, uma constância tão grande que fica crônico, né? Então é essa incapacidade muito grande que aí a gente já começa a pensar num transtorno, num problema um pouco mais grave, né? Outro alerta muito importante: perda do prazer em atividades que antes eram altamente prazerosas, né? Poxa, Arthur, gosto muito de ler, né? Mas eu não consigo de jeito nenhum, né? Não consigo mais sentar, não consigo ter o tempo mais para mim, né? E quando eu faço, eu me sinto mal, não tenho energia, né? Isso pode ser um sinal, né? Falta de apetite, falta de vontade, né? De diversas coisas. Eu sentia muito prazer em trabalhar, hoje já não consigo. E isso me consome de um jeito que eu não tenho nem vontade de ir, né? Ou nem vou, né? E aí já está um pouco mais agravado. Então, essa perda da funcionalidade mesmo, né? Você está falando, Arthur, é uma realidade realmente assim, é muito presente, né? Essa questão de observar a realidade com as nossas lentes de experiências, né? Muitas vezes olhamos para as coisas e colocamos ali um enfoque ou positivo ou negativo, de acordo com as experiências que nós estamos vivendo. E uma questão que você colocou aí da exigência, né? O que eu estou sendo exigida no momento? Então, nós vimos muitos professores que estavam sendo exigidos a lidar com a tecnologia e muitos não estavam preparados para isso. E houve uma grande superação aí. Eu posso dizer que dos professores que eu conheço, que eu convivo, a gente vivenciou aí momentos em que as pessoas estavam à beira de um desespero. Está falando de nós, Roseli, está falando de mim, do Onassis, né? Não sabia lidar com tecnologia e teve que se reinventar, né? Então, essa é uma realidade muito presente mesmo nesse momento. Né, nessa situação, por exemplo, uma busca de ajuda no sindicato, talvez, com um colega, né? Buscar ajuda também é um fator de saúde, né? Poxa, não consigo mexer aqui de jeito nenhum, preciso que alguém me ajude, preciso, né? Não largar de vez, porque isso, se a gente for pensar, largar de vez, né, o trabalho, é um risco muito grande, né? Perder a renda, né? Colocar em risco realmente aquilo que me sustenta, né? Para eu poder seguir, fazer minhas compras, cuidar da minha vida em geral, né? Receber meu dinheiro para fazer o que eu quero, né? Enfim. Então, se a pessoa se embota demais, né, fica muito para dentro nesse movimento de mudanças muito rápidas, porque a pandemia, né, exigiu que a gente se transformasse aí, né? E um fator de saúde importante é conseguir, de alguma forma, ir se adaptando, né? Claramente o meio é muito importante para isso também, né? A gente vê que, por exemplo, essas voltas às aulas que tá sendo muito pressionado no Brasil, né? É feita de uma maneira que não tem muito suporte, né? Você tem que voltar, mas e aí? A minha escola, ela garante que vai ter a ventilação? Ela garante que vai ter um certo distanciamento? Ela garante que todo mundo vai estar usando os EPIs corretamente? As pessoas foram treinadas, elas foram comunicadas, né? Então, tudo isso também, essa falta de amparo auxilia muito. Como eu falei, né? A gente vive no Brasil, a gente mora em São Paulo, então essas políticas, essa comunidade à nossa volta influencia muito também, né? E buscar ajuda é, sim, um fator importantíssimo aí, né? Relação de afastamentos aí, né? Então, na população em geral, hoje os estudos indicam muito transtornos depressivos como primeiro lugar aí, transtornos de ansiedade, e o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que está acontecendo muito com os nossos médicos, psicólogos, enfermeiros, que estão ali na linha de frente, tendo que lidar com situações muito estressoras, né? E acabam revivendo isso, né?
O transtorno depressivo, que a gente pode denominar aí como, alguns trazem como uma falta de sentido, de viver, uma energia rebaixada, né? É muito comum em pessoas com transtorno depressivo, por exemplo, não conseguir ter a energia para fazer a atividade, né? Fica um pouco atravancada, algumas coisas que dão esses sinais, né? Transtorno de ansiedade mais variados, né? Desde a crise de pânico, né? Que aumentou muito, até os pensamentos obsessivos, né? Aquele tipo de pensamento que você não, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não consegue ter de alguma forma um controle dele, ou uns sintomas mais físicos da ansiedade, né? Por aí vai. E o burnout, né, nos professores. Essa assim, tem um número bem grande, né, de professores que acabam tendo burnout. Daí, no estudo que eu me baseei, né, ele traz também esses transtornos mentais comuns, que ele chamou de ansiedade, depressão, alteração de sono, fadiga. Ele acabou colocando tudo no mesmo pacote, né, e deu um pouco mais enfoque ao burnout, mas entre essas diversas outras coisas aí, né. E o burnout vem relacionado a no estudo também ele acaba colocando muitos professores, né, ensino médio, mistura todo mundo ali, graduação, né, e ele vem trazendo essa exposição, por exemplo, a problemas com pais, alunos, né, o professor ele tem que lidar muitas vezes com angústias de outras pessoas, né, e isso por vezes pode, se ele não tem um meio de se expressar em outro lugar, de tratar essas angústias de uma forma que ele possa se sentir bem, isso pode ir acumulando, né? Fora o estresse da entrega da correção de provas, né, constantes, fazer material, então, né, vai acumulando um monte de coisa e aí vem o burnout, né? Às vezes fazendo jornadas muito longas de trabalho, né, para poder sustentar a família, para poder estar vivendo bem, né. A Uma gente não coisa sabe o que é isso não, Arthur. Longa jornada de trabalho. A gente só começa às 7 da manhã e termina às 11 da noite. Isso é um fator de risco muito grande, gente. Né, é muito cansativo uma jornada dessas, né? E é um estresse que se prolonga ao longo do dia todo, né? E aí, complementando isso que o Arthur está colocando, as outras lives que nós teremos, né, vocês sabem, né, pela inscrição que fizeram, ou mesmo pela apresentação aí nos meios de comunicação do sindicato, que nós teremos uma série de lives, né, a princípio serão 4, uma delas vai tratar dessa questão do burnout, e aí nós teremos um aprofundamento melhor a respeito disso. Teremos também algo que se aproxima disso que o Arthur acabou de falar. Nós temos que lidar com muitas coisas como seres humanos, né? Então, a gente está com prova para corrigir, mas ao mesmo tempo está com o filho do lado que está fazendo uma tarefa de casa que não está conseguindo, então eu tenho que lidar com os meus problemas, com os problemas dele, o problema do marido que está com outra situação, outra demanda, e assim vai. Então, essa sobrecarga, né, que faz com que nós nos sintamos esgotados. Essa demanda da angústia do outro, né? Nós psicólogos vivemos bastante isso, né? Os psicólogos clínicos, os institucionais também, né? E é uma exposição constante, né? Eu atendo clínica também, né? E essa exposição constante, semanal, de angústias e vezes situações que são muito difíceis mesmo, e a gente tá com essa escuta para a pessoa, né? A gente tem que pensar um pouquinho na gente. Então é uma prática muito comum entre os psicólogos ter o próprio psicólogo, né? Ter alguém que eu possa falar, né? Para que eu consiga, de alguma forma, lidar com todas essas questões aí também, né? Então, realmente, o contato humano, assim,
com essa questão dos estressores, da angústia, das dificuldades, é bastante demandante, né? A gente sabe o quanto de energia a gente tem que disponibilizar para uma pessoa que está precisando de ajuda, né? E aí eu vim falando de transtornos, de síndromes, mas uma coisa muito importante para a gente não ficar assim, muito enviesado nessas questões do DSM, né, que é o livrão médico que diz o que você tem, né? A gente tem que lembrar que tudo isso é diferente de ficar triste. É diferente de sentir raiva, é diferente de sentir-se mal e angustiado, né? Na nossa vida, a gente se sente assim, né? São emoções necessárias, né? A ansiedade, por exemplo, que hoje em dia é muito mal falada, assim, é um medo muito grande das pessoas terem, é super necessária na nossa vida, né? A ansiedade, ela vai dizer pra gente se a gente tem que correr ou lutar, né? E se a gente não tem esse mecanismo de correr e lutar, né, a gente tá simplesmente no mundo sem medo nenhum, né? Sem proteção nenhuma, né? Então, o que eu trago aqui para vocês é que a ansiedade muito extrema, aí sim, né, que é a ansiedade paralisante, né, a ansiedade, por exemplo, do síndrome de pânico, em que eu tô em algum lugar e em determinado momento minha cabeça, minha visão começa a fechar, eu começo a ter sensações físicas, eu acho que eu vou morrer, eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer comigo e aquilo me paralisa de um jeito, né, que aí é uma ansiedade que domina, não é uma ansiedade que acompanha, né, tem essa diferença, né. Na depressão, essa tristeza é muito grande, não é uma tristeza que domina, não é uma tristeza que acompanha, né? Todas essas emoções, elas têm uma função reguladora, né, na nossa vida, nas nossas relações, né? A raiva, por exemplo, ela ajuda muito a gente a agir, né? A se movimentar, né? Mas uma raiva que extrapola, machuca, né? É uma raiva que bate, é uma raiva com violência, né? Não é uma raiva que resolve, né? E o angustiado, então, esse é um termo, gente, que, é muito indefinido, né? Então, assim, me sinto angustiado, né? Mas aí a gente tem que fazer aquela perguntinha, mas isso está me paralisando, né? Se não estiver paralisando, sente aquilo, ela põe no banco do passageiro e resolve essas coisas, né? E vai fazer, né? Vai viver, né? Mas se aquilo vai tomando uma proporção muito grande, né? Conversa com alguém, né? Uma ajuda profissional é sempre legal, um colega é sempre legal, né? E se aquilo vai tomando uma forma muito grande, aí já indico procurar algum tipo de ajuda, né? Essa é uma das coisas que eu acho bastante importante, né? Eu queria ressaltar aqui para o pessoal, se tiver dúvidas, pessoal, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Arthur, pode colocar no chat que eu leio a pergunta no momento oportuno, tá bom? Para poder fazer a pergunta para ele. E outra coisa, assinem a lista de presença. Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o Arthur agora, porque nós teremos o sorteio de um Vale Livros da Saraiva, e inclusive eu pergunto aqui para o Arthur, tem algum livro que você recomenda, Arthur? Porque quando a gente se sentir assim tão angustiado, algo que a gente possa ler aí para de repente ter uma melhor, um raciocínio mais rápido aí em relação à situação que a gente está vivendo, esse reconhecimento de emoções. Indico, claro, tem sim. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode fazer uma pausinha aqui também, pode perguntar aí. Eu vou parar de compartilhar, porque eu quero ver um pouquinho a carinha de vocês aí de novo. Tem alguma assim, né? Mais ligados à saúde mental, são livros que elucidam um pouquinho
esse mistério, né? A saúde mental, por vezes a gente pensa no louco, né? Naquela coisa, né? Pensa num extremo, né? Ah, se eu não tô louco, eu tô saudável, né? E aí um que eu acho muito legal, que é um romance, né? É muito interessante, Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, da Hannah Green, né? E que vai falar sobre uma internação de uma menina psicótica, né? E é muito interessante, gente, que humaniza muito, né? A gente enxerga o louco como aquele cara inatingível que tá naquela loucura que, né, não enxerga ninguém, né? E aqui ela mostra um processo, né, dessa loucura aí, né? Outra indicação é o Comunicação Não Violenta, né, do Marshall B. Rosenberg. Depois eu posso escrever aí o nome dele. É um livro muito legal para a gente identificar as nossas necessidades, né? A comunicação violenta, uma das bases dela é justamente para que a gente identifique o que a gente sente antes de falar alguma coisa, né? Então é um contato interior muito grande, né? E o livro explora bastante isso, né? Aí numa pegada mais da terapia também, um pouquinho uma linguagem mais solta também, talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Né? Então ele vai falar um pouquinho dessa relação terapêutica, vai falar um pouquinho desse cuidador que cuida, né? Então uma relação bem interessante aí. E por fim, que tá com uma edição muito bonita. Esse aqui, eu já digo que vai angustiar um pouquinho. Eu imagino que alguns de vocês já conheçam, assim. Mas é um livro muito interessante para a gente entender como que o extremo da não comunicação, da não identificação das nossas necessidades, pode nos afetar, né? Que é o 1984. Não sei se alguém já leu, né, uma distopia, e nele ali é incrível como, né, as pessoas simplesmente não estão em contato consigo mesmas, né, então é muito interessante, dá até um choque, assim, né, então, o ditador lá, né, ele até apaga algumas palavras para que as pessoas não as digam, né? E aí isso, como é que você vai se comunicar, como é que você vai se identificar, como é que você vai se conectar com o mundo, né? Se as palavras estão sendo apagadas, né? Então essa questão da identificação da necessidade fica muito pro negativo, fica muito nesse livro, assim, né? George Orwell, né, gente? Incrível escritor aí. É isso que você falou, Arthur, das pessoas ainda terem esse estereótipo, né? Ah, se eu for para psicólogo, se eu for para psiquiatra, porque eu tô ficando louco, né? Então, às vezes a pessoa pensa, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como pedir, eu não sei como chegar nessa ajuda. O que você poderia falar? Isso, gente, já digo para vocês, é uma visão histórica que infectou a gente de alguma forma aí. Esse tipo de pensamento da loucura, né, é um pensamento aí que vem desde os anos 70 aí, tá? 70, 60, né? A época dos manicômios, a época em que a gente enjaulava as pessoas, né, por achar que elas eram diferentes demais, né? Então é um pensamento que, se é muito diferente de mim, se é muito doido, assim, eu enjaulo, né? Hoje a gente sabe que, né, existem graduações aí de loucuras e afins, né? E essa relação a gente tem que começar a olhar de uma maneira diferente, né? Saúde mental não é só isso, né? Saúde mental é cuidar de todo esse entorno aí, né, que tá da gente, né? Inclusive das relações, né? Inclusive das relações, né?
Aí eu vou colocar uma pergunta aqui. Quando você percebe que outra pessoa está precisando de ajuda, como que você pode chegar na pessoa para ela não ficar brava com você, achando que você está chamando ela de louco? Né, Valdir? Uma coisa complicada é convencer alguém de que... Gracinha. De que ela precisa... Se ela não reconhece, aí nós temos um impasse, né? Não, eu tô bem assim, né? Eu vou viver assim não vou seguir. Então, tanto que quem quer fazer terapia e não quer e chega no consultório, não fica nem 1, 2 dias, né? Vai embora logo. Né? Vem, procura, fica curioso, mas chega na hora e fala, não, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui eu não quero, não, essa não é minha válvula, né? Um jeito é apontar objetivamente o que está acontecendo. Essa é uma dica que eu dou. Fazendo a brincadeira da observação do julgamento, muitas vezes a gente, em vez de falar, poxa, eu estou observando que, né, você vem falando mais alto, né, que você... se falar que é agressivo já é um julgamento, né? Então, talvez indicar a tonalidade de voz, ou percebo que você anda trabalhando demais, porque você fica muitas horas aí na frente do computador, né, e não faz nenhuma pausa, né? E aí, fazendo essas pequenas observações, né, que não tem como questionar isso, né? E aí oferecer, né? Será que você não quer alguma ajuda nesse sentido, né? Porque se a gente fala, você tá ficando louco, hein? Você tá ficando doidão aí, porque você não vai procurar ajuda. Qual que é o primeiro movimento da pessoa aí, né? Ou vai se fechar mais ou vai agredir, né? Vai se fechar, vai se defender, né? É muito delicado pra gente apontar assim, né? Mas é uma dica que eu dou é tentar ir no observável aí. Ir no observável. Aqui não apareceu nenhuma pergunta aqui no chat, se você quiser continuar lá a apresentação. Tá bom, podemos seguir aí. Agora, deixa eu ver aqui. Sim. Só um minutinho. Então, estão enxergando aí? Opa, voltou do começo. E aí, comentar um pouquinho desses sentimentos comuns na pandemia, né? Eu diria que o sentimento aí que está mais aparente é o medo aí, né? E o que está permeando esse medo aí, né? Se vocês quiserem compartilhar aí um pouquinho também, deixo aberto, né? Morte. Né? Tem muitas pessoas morrendo no Brasil. Muitas vezes pessoas próximas a nós, né? E a gente vem sendo impedido de se despedir de alguma maneira, né? Nas nossas maneiras tradicionais de serem feitas, né? E isso impede o luto, né? Que eu coloquei logo em seguida, né? Então, estar de frente para a morte também assusta demais, né? Opa. Você ver a finitude ali tão próximo, você vê que tem tantas pessoas morrendo aqui, né? Aqui no Brasil, né? Violência doméstica, né? Eu coloquei esse dado porque a gente vem vendo que isso é uma coisa que está aumentando demais, né? Então é mais um dado que não necessariamente você estão vivendo isso na casa de vocês, né? Mas é algo que está aí, né? E está crescendo muito e está sendo subnotificado, né? A questão da cobrança, né? Será que eu vou dar conta? Poxa, será que eu estou dando uma boa aula? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que, né, eu preciso dedicar mais horas ao meu trabalho? Né? É um medo isso também, né? O medo do julgamento do outro sobre o meu trabalho, né?
Então, esse medo vai se alimentando ali, vai acumulando. Contradições sociais e éticas, né? Então, essa questão do voltar a trabalhar presencial, né? E aí vem aquele dilema. Aí eu volto, né? E me arrisco infectar outras pessoas e ser infectado, né? Ou eu fico em casa e diminuo a cadeia de contágios, né? Aí eu fico, mas se eu fico em casa, como é que vai ficar a qualidade desse ensino, né? Que seria interessante voltar no presencial, né? E aí a gente vai tendo esses diversos dilemas, né? Que não tem certo e errado, né? A gente acaba tendo que enfrentar isso, né? Aí entra um pouquinho também aquelas questões de como que a gente está enfrentando isso, né? A gente está tendo as proteções, porque se a gente tem todas as proteções, isso diminui um pouquinho, né? Essas garantias de que a gente vai ficar bem, né? De alguma forma. Ou eu vou só me jogar no mundo, né, sem máscara, sair por aí em lugar fechado, não, né? Eu tenho que ter um mínimo de garantia para poder seguir, né? E o vírus que está permeando tudo isso. Essa questão do medo da morte já é algo que é natural do ser humano, né? De alguma forma, e muitas pessoas já têm dentro de si esses receios. E agora, nesse momento, acredito que se intensificou, porque às vezes tinha pessoas que não tinham algo tão perceptível assim na sua rotina, essa questão do medo da morte, né, não tão intensificado, que acabou vindo mais à tona, né? A gente não entra muito em contato no dia a dia, né? A morte na nossa sociedade atual, assim, é algo que não aparece, né? A gente não discute muito, né? É um assunto que quando ele chega na roda, alguém já quer abafar, alguém já quer mudar de assunto, né? Ninguém quer comentar muito sobre isso, né? É muito difícil olhar para a finitude, né? É um assunto que culturalmente a gente joga para escanteio, né? Quando ele aparece, né? Por exemplo, deixa eu ver a carinha. Não, essa pergunta eu quero olhar para vocês. Não, peraí. Quantos de vocês, né, e vocês podem mandar aí no chat também, já pensaram como que vocês querem que seja o seu velório ou o seu sepultamento? Como que você, depois que você morrer, o que vai acontecer com o seu corpo? Né? Não precisa pensar nisso agora, tudo bem que eu provoquei, né? Mas eu não vejo, não tô vendo a reação de vocês, mas eu já imagino. Quantos de vocês já pensaram nisso? Tem uma questão mais espiritual, né? As pessoas que são mais espiritualizadas de alguma forma, elas têm uma, não vou dizer naturalidade, mas elas veem isso como algo mais tranquilo, né? Por exemplo, minha família tem jazigo, então eu já sei que, imagino, né, que meu pai e meu irmão estão nesse jazigo e eu provavelmente também vou para lá, né? O corpo vai para lá. Eu imagino que Roseli, vai para outro lugar. É um assunto que abre, e aí abre a questão do mistério também, né? Eu vou para lá onde? Aonde? Né? É o mistério. E aí, quando eu me for, né? E as pessoas que estão aqui hoje, né? Como é que elas vão ficar, né? Elas têm subsídio para ficar sem mim, né? Elas conseguem, né? Como que eu vou fazer falta nesse mundo, né? Isso também é uma pergunta que a gente não entra muito em contato, né? Que vem em decorrência da morte. Vou fazer Verdade. falta? Vou fazer falta? Eu penso, assim, mesmo sem querer, forçadamente, há pouco tempo sobre essa situação. Porém, eu não gosto muito de ficar conversando, porque às vezes eu acho que é um assunto que ninguém gosta de falar, né? E a palavra, essa palavra morte, ela me incomoda muito, né? De muitos tempos atrás, né? Porque
eu venho de um tratamento oncológico, né? E agora vou fazer químio por metástase. E aí, tipo, mês retrasado, eu falei, gente do céu, onde que aperta esse botãozinho para sair dessa brincadeira, para eu parar de, pelo menos, ter um tempo de temer, né? E aí aqui que eu falei, para onde eu vou? Como que eles vão ficar? Eu fiz a minha parte, será que eu estou sendo uma boa pessoa? Será que eu estou conseguindo oferecer o bom, melhor, mais ou menos? Então, mas tem essa interrogação. E é uma diária, né? Independente do momento agora, claro, se intensificou muito por conta da pandemia, né? Acho que para todos nós, mas é um assunto, é uma palavra que eu não procuro não usar muito assim no meu dia a dia, porque é uma coisa que eu temo, né? Entre aspas, mas é porque é uma coisa que você não sabe, né? O que é, o que vai acontecer, como a Roseli falou, o corpo vai para um canto, mas eu não sei qual outro canto que eu vou, né? E aí, né? Então, essas interrogações que fazem com que a gente fique amedrontado diariamente, né? E aí... É uma coisa, né, que fica meio que te alisando ali, né? E aí eu pergunto para você também, Débora, aí, se você quiser responder, né? Essas perguntas estão aí, né? Elas vêm, né? Você passou por um processo que você fez vários questionamentos aí, né? E se a gente só ficar com essas perguntas pra gente, né? Será que a gente vai conseguir responder algumas delas, né? Se a gente não fala do assunto, né? Se a gente não traz para a roda, como é que a gente vai tentar responder, né? Né? Às vezes você vai querer falar, comentar ou mostrar realmente o que está acontecendo com você, pessoa, e aí as pessoas, eu tenho aquele medo e aquela impressão que a pessoa fala assim, está se vitimizando por tal situação, né? Fraca, né? Isso, que fraca. Tem gente em pior situação. Então, hoje, eu aprendi que existem pessoas em piores situações que a minha, sim, né? O meu mundo é um pouquinho diferente de várias pessoas, mas eu não sou diferente de ninguém. Tanto não sou diferente de ninguém que, assim, eu penso assim, Deus é tão bom para mim que deixa com que eu consiga realizar vários desejos. Um deles, né, é hoje estar aqui conversando com vocês, falando com professores que foram professores da minha filha, que tem 24 anos. Olha que mundo, né? Tá chamando nós de velho, é? Tá chamando nós de velho, é? E era, assim, um sonho, um desejo meu muito forte. Eu trabalhava na cozinha do SESI, eu falei, eu vou estudar, porque eu acho a profissão professor maravilhosa, linda, perfeita na face dessa terra. Então, eu falei, eu vou me informar para que eu realize meu desejo. Também, né, dentro do desejo que, graças a Deus, eu estou realizando até o momento, tem essas interrogações aí. Será que eu sou capaz? Nossa, eu acho que eu não sou capaz de ter essa qualidade. Será que eu vou aguentar? Será que as pessoas me enxergam assim? Então, você fica com essas interrogações aí que eu realmente não gosto, né? De ficar comentando, porque dá aquela sensação, pode ser, ela está se vitimizando de tal situação. Vem o julgamento, né? Vem o julgamento, Débora, né? Então, mas são assuntos essenciais, é um julgamento, pelo que eu identifico um pouco interno também, como é que as pessoas vão me ver, né? Mas não é desembasado da realidade, né? Muitas pessoas realmente acham isso, né? Mas é um assunto que a gente pode trazer de uma outra maneira, né? Eu já trago de uma vez, assim, né? Eu não comentei para vocês, mas eu trabalho numa funerária, né? Eu trabalho no setor de RH, mas eu diversas vezes oriento algumas coisas, vejo umas situações de luto, né? Então é um assunto que para mim, de tanto que eu estou exposto a ele, eu já enxergo ele de uma outra maneira, né? E não enxergo como, por exemplo, fraqueza, eu enxergo como uma necessidade humana, né? De falar sobre isso, de saber, de ter o feedback, né? A gente só consegue saber das coisas, né, conferir as coisas por meio do outro, né? Se a gente fica com as perguntinhas aqui dentro, a gente não consegue, a gente não tira essas dúvidas, né? A gente não consegue checar, né?
É importante. A Débora acho que tocou num ponto aí muito importante, que é a questão do objetivo, né? Muitas vezes a gente está estagnado numa determinada fase da vida, mas como ela colocou aí, eu acho tão maravilhoso esse mundo do professor, agora não sei enquanto professora se ela ainda está achando tão maravilhoso assim, mas quer dizer, ela colocou um objetivo, né? E isso faz com que a nossa vontade de viver, né? Essas dúvidas, talvez, elas fiquem um pouco mais amenas, né? Apagadas, ficam amenas, porque você tem um motivo, né? Você tem um objetivo a alcançar. Isso faz com que a sua vontade de vida fique maior, né? Você tem mais gana para as coisas. Tem uma pergunta aqui no chat, Arthur. A espiritualidade é importante dentro desse contexto ou é uma fuga? Pergunta do professor Valdir. A espiritualidade, hoje a gente vem tendo muitos estudos na psicologia, nesse sentido da espiritualidade, né? Hoje a gente vê como algo muito importante, mas por vezes pode ser uma fuga mesmo, né? Uma negação, né, daquilo que está acontecendo, mas o sentido da fé, né, ele traz um tempero assim para a vida que por vezes ajuda muito. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, sobre ateísmo, né? E aí as pessoas falam que, né, não, ateísmo é aquela pessoa que nega, né, que vive já ouvi isso, que vive na realidade ali, né, que nua e crua. Mas se a gente for pensar, é uma fé tão cega de que Deus não existe, né? Não cega, acho que isso é um julgamento, desculpa. É uma fé tão grande de que Deus não existe, né, que isso também sustenta a pessoa de alguma forma, né? Isso faz parte da vida da pessoa de alguma forma. Assim como um evangélico que tem uma devoção muito grande a Deus, né? Tem uma certeza muito grande de Deus, né? Aí eu coloco a questão, né? É um grande mistério, né? A gente pode... Quem tem fé, sabe, né? Mas não é empírico, né? Como você sabe? Eu sinto, mas né, mesmo assim ainda tem uma dúvida aí no ar, né? Eu não sei desse daí, mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho fé, dormir e acordar o tempo todo. Eu durmo e acordo na fé, sério mesmo. A minha experiência também me diz que as pessoas mais espiritualizadas enfrentam os desafios da vida de uma forma mais consistente, assim. Ela sabe o que ela está enfrentando e vai em frente, né? Algumas outras acabam se desesperando porque não tem, às vezes também não tem nem certeza do que é que ela acredita. Mas a gente pode se esconder, Valdir, pode se esconder sim na fé, pode se esconder sim. Não é dentro das possibilidades do humano, existem aqueles que se escondem atrás da fé. Né? Com certeza. Vamos lá, já estamos completando. Já estamos às 21h15, 16 minutos já passando aqui. Então, nosso tempo já era. Vou pedindo para o Arthur aí fazer suas considerações. Acho que ele tinha mais alguma coisa ainda para contar para a gente. E em seguida a gente faz o sorteio do carro. Do livro. Um livro. Livro é mais importante que carro, Valdir. Eu vou concluir, então. Eu ia passar alguns exemplinhos, né? Mas
acho que as perguntas acho que já exemplificaram bem aí algumas coisas, né? Para finalizar, eu trago uma proposta para vocês. Deixa eu colocar aqui meu slide final aqui, tá? Eita! Não está aparecendo aqui para mim. Vou falar então para vocês. É uma proposta que eu tenho para vocês, né? Como é que a gente sabe se a gente precisa de ajuda, né? Como é que a gente está, né? A minha proposta é que a gente cada vez mais possa aguçar a nossa percepção, né? A nossa percepção do mundo, né? Do que a gente observa, do que a gente vive, das nossas necessidades, do que a gente precisa, do que a gente consegue, do que a gente gosta de fazer, né? Para sair do piloto automático, né? Por diversas vezes a gente só está vivendo, né? E quando a gente para, respira, se observa, né? O que a gente está sentindo, o que a gente está cheirando, o que a gente está vendo, ouvindo, né? Isso traz a questão do que eu quero satisfazer agora, né? O que eu preciso? Eu preciso de afeto agora nesse momento difícil. Eu preciso me sentir triste porque eu tive uma perda muito grande. Por vezes a gente atropela essas sensações nossas, né? E que são muito importantes para a nossa regulação do dia a dia, né? Necessidades insatisfeitas levam a gente a estresse, leva a gente a apatia, o mundo é assim mesmo, leva a gente a ter diversos outros sintomas que faz com que a gente viva no piloto automático, né? E isso vai se acumulando, né? E uma rotina prolongada nessas sensações, dessas coisas que são deixadas para trás, e não são atendidas, pode levar a gente a um transtorno mental, né? A nos incapacitar, né? Lembra até o próprio livro 1984, né? Pessoas anestesiadas, né? Totalmente alienadas em relação à realidade que vivem. Perguntas, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Acho que está ótimo, Roseli. Eu acho que poderíamos até ter outras experiências, né, com ele mesmo, né, em outros momentos, né, que acrescentar, com certeza. Depois, se tiverem outras perguntas, que nesse momento, às vezes a gente não consegue pensar muito, o Arthur ele vai estar com a gente aí em outros projetos e vai acompanhar, quem sabe, aí as próximas lives também, né? Opa! Vou mandar os links para ele. Manda, com certeza. E aí, se tiverem dúvidas que vocês quiserem encaminhar, coloquem apenas a identificação, que é uma dúvida sobre a live, e aí o pessoal do sindicato direciona para nós aqui, para essa diretoria, e nós passamos, então, para os profissionais que eles possam redigir alguma coisa ou indicar alguma coisa para a gente poder conversar mais a respeito disso. Tá bom? E quando nós ficar louco, como é que nós faz, né? O Arthur, vou deixar aqui os contatos do Arthur também, né? Quem sabe um de nós vai precisar aí ou indicar alguém para poder conversar com o Arthur melhor a respeito disso, das suas preocupações, da sua realidade, e aí o Arthur vai deixar os contatos dele conosco, a gente vai colocar nos grupos aí para que vocês possam conhecê-lo melhor. Legal. Fico à disposição de todos vocês, se quiserem me convidar de novo, legal, tô aí, gostei muito de poder estar participando aqui. Não consegui apresentar, colocar meu cartão aí, mas a gente dá a rodar um jeito de divulgar. Hein? Inclusive, para todos os professores presentes e também para o Arthur, o sindicato ele tem parceria com vários profissionais em que os professores que são filiados têm benefícios, né? Porque o sindicato ele indica de alguma forma esses profissionais e os professores têm alguns benefícios, como alguns descontos ou algumas parcerias que podem ajudar até no atendimento do professor. Então,
a gente convida o Arthur a também ser um dos parceiros aí do sindicato, claro, e avisa os professores que existem essas parcerias. Se você está precisando de algum tipo de serviço, procure o sindicato, que o sindicato pode indicar um profissional que dá algumas vantagens para você por ser professor filiado. Tá bom? Valeu, Rô. Muito bom. Vamos lá, eu vou pedir para a Nayá fazer, então, o sorteio. O livro é a nossa... Oi, gente, estão me escutando? Sim. Eu gostaria só de confirmar se todo mundo assinou a lista, porque o sorteio eu vou copiar os nomes a partir dela. Se tiver alguém que ainda não assinou, por favor, eu vou colar novamente o link. É rapidinho. Eu já copiei as pessoas que assinaram, mas... Enquanto os professores que ainda estão por assinar aí, a Nayá vai organizar isso. Onassis, quer fazer algumas considerações finais? Não, só agradecer ao Arthur pela palestra, né, agradecer aos professores, né, participantes, e dizer que foi enriquecedor, os pontos aí neufrágicos, né, para você discutir, conversar, e somente agradecer e dizer que nós estamos à disposição também, no que precisar nós estamos aqui. Um abraço, muito obrigado. Arthur, a gente agradece muito, tá? Sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, tá bom? E nos colocamos aí à disposição para que você possa, de alguma forma, se achar que o sindicato pode ajudá-lo aí, de alguma forma, e contamos com você para próximos trabalhos aí, próximos projetos que nós estamos pensando e estamos implementando aqui nessa nova diretoria. Legal, foi um prazer muito, muito legal estar aqui com vocês. E quem ganhou o livro? Eu fiquei curioso. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a guia do sorteio online, que aí vocês vão ver ao vivo quem ganhou o livro. Estão vendo? Estão conseguindo ver o site? Ainda não. Agora sim. Agora sim, né? Então nós temos aí todos os nomes. Tem algum nome a acrescentar? Posso acrescentar? Não? Mas é só para ter o meu aí. Pessoal, esse sorteio é entre os professores filiados, tá ok? Só para esclarecer aqui, a quantidade de nomes aí é apenas dos professores que são filiados. Então, não falta alguém? Dou-lhe uma, vamos lá? Eu não estou vendo. Aqui eu vou sortear, vocês vão ver, vai aparecer lá em cima. Tiago Barroso Farias. Tiago Barroso Farias. Sou eu. Legal. Então, Tiago, em contato com o sindicato, eu vou colocar ali o telefone, você pode falar lá com a Stephanie, que ela vai te dar as diretrizes de como pegar o seu Vale Livros, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Aproveita e paga as 8 mensalidades que você está devendo. Inclusive já falo com eles lá amanhã, já acerto tudo. Faço um boleto, vamos ver o presidente aí. Cadê o Salomão? Salomão, agiliza aí, cara. Pode levar para o secretário ali uma caixinha de qual que a gente estava falando, que eu te mandei a foto? Da roleta russa. Roleta russa, pode mandar, tá tudo certo. A gente agiliza. Valeu, Tiagão, parabéns. Cara. Bom estar com você, Tiago. Queria agradecer, obrigado, Valdir, prazer em revê-lo aí. Arthur, muito obrigado aí pelas palavras aí, né, por tudo que você contribuiu aí, foi muito bacana. As colocações da Roseli também, muito bom rever. Valdir, fazia um tempo que eu não via também, esses dias eu até conversei com o Onassis, né? Então, assim, é muito bom ver. Conversou o quê? Você pôs meu nome aí, conversou o quê com o Onassis? Não. Conversei com o presidente Onassis. Segredo. Fazia tempo que eu não via você, Valdir. Saudades. Também, meu garoto. Muito, muito bom mesmo, assim, pessoal que a gente trabalhou junto e eu acho que essa é a questão do sindicato, fazer esses encontros, eu acho que é muito positivo mesmo, né, porque as pessoas tenham mais esse momento aqui para a gente compartilhar coisas e tá junto, essa comunidade se ajudar. Muito obrigado. E só para vocês entenderem o que é a vida de um sindicalista, acabei de receber aqui
quase uma bíblia sobre o MedService aqui, já mandou o Luiz do Piratininga, o Jefferson de São Carlos, o outro Jefferson de Santos, perguntando como é que vai ficar o MedService e tal. Quando eu sair aqui de vocês, eu vou ler um texto aqui de 4 páginas, porque o que é que os caras querem saber, o que é que eu posso ver. Amanhã já tem serviço e eu já estou aqui buscando mais serviço para amanhã. É assim que sucede a vida, né? Já são quase 10 horas e nós vamos ler aqui um textão sobre MedService e sobre as dúvidas dos professores. Só para vocês entenderem que quando a gente sai de uma live, vai para o texto. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Muito bom ver vocês. Fiquem com Deus. Também. Abraço, Arthur. Abraço. E aproveitar, para quem não sabe, aproveitar que vai hoje ter jogo do Flamengo às 9h30. Tchau. Tá começando agora. Você tá assistindo aí, meu? Ainda não. Vou começar agora, mas aí eu vou assistindo e vou vendo o texto aqui. Qual a cerveja que Valeu, você vai tomar? abraço. Qual a cerveja que você vai tomar? Não vou tomar cerveja hoje, porque amanhã eu vou tomar a minha segunda dose. Então eu evitei, né? Não tomei nem domingo, nem segunda, nem hoje. Amanhã eu tomo a dose. Vou tomar agora só na sexta-feira, à noite, bem tranquilo. Valeu. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Se quiser Boa noite. colocar os contatos aí, Arthur, aí fica aqui no chat. Deixei. Beleza, então. E aproveitando o Márcio Camilo, acho que ele já deve ter saído, mas ele também está envolvido nesses projetos aqui. Futuramente ele vai estar nos ajudando a apresentar aí as coisas, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado, Arthur, pela sua disponibilidade, e esperamos vocês na próxima live, que é na próxima terça-feira, ok? Tchau. Muito obrigada.